sobre o que é cosmovisão. Então, cosmovisão é uma maneira de você enxergar o mundo baseado em preceitos, mesmo antes de reflexões. Então, para que você tenha uma reflexão sobre o algo, normalmente você está baseado em um conjunto de ideias já pré-estabelecidas como verdadeiras. É o seu padrão. A cosmovisão é o seu padrão. A partir desse padrão aqui, você começa a refletir sobre temas: aborto, vida, violência sexual, pobreza. Então, é a partir de uma cosmovisão. Porque se você não tem um padrão bem estabelecido, assim, racionalmente, as coisas começam a ficar bagunçadas. E todos temos uma cosmovisão. Alguns, conscientemente, desenvolve e mesmo que de vez em quando questione algum tópico daquela cosmovisão, essas pessoas buscam entender porquê daquilo. De outra forma, vai misturar tipos de visões de mundo. E isso bagunça, desde nível individual até a nível nacional, tendo proporcionado distúrbios sociais, pois fica mudando os padrões da sociedade. Então, outras cosmovisões, né? Existe essa cosmovisão cristã, baseada nos preceitos de que Deus é o Criador, é perfeito e que a ele devemos a glória, que seremos julgados por ele e não somos julgadores das seus preceitos, defenderemos a vida, o matrimônio, que somos pecadores. Então, esses são os preceitos, com definições do que é certo e errado de forma objetiva, baseado no evangelho, que eu já te falo também o que é de fato esse evangelho, certo? Então, essa é a cosmovisão cristã. Quais as outras? Existe a cosmovisão islâmica, a cosmovisão humanista, a cosmovisão pós-moderna, uma cosmovisão humanista cósmica. Então, cada uma dessas outras 5, né, são 6 principais, as outras 5, elas são basicamente anticristãs. Outra que eu lembrei aqui é a cosmovisão marxista. Então, assim, se você vai fazer considerações, reflexões sobre o tema e não tem clareza de qual padrão que você vai usar para essas reflexões, pode ser que você pegue um pouco dessa cosmovisão, um pouco dessa outra. E se você não tem inteligência e discernimento para entender o que é cosmovisão e quais os preceitos, quais os padrões de cada uma delas, é possível que você esteja suscetível às influências dessas cosmovisões que são oriundas do que você consome. Existe até uma máxima, né? Lixo que entra é lixo que sai. Então, você pode ter recebido influência de um livro ou de um filme, da novela. Você pode ter recebido influências da universidade, né? De várias cosmovisões. E na hora de opinar sobre alguma situação ou na hora de atuar frente a algum tema, você vai com padrões diversos. E indo com padrões diversos, você vai ser impelido a ir para um lado ou para o outro, de uma forma meio que até mesmo com baixo nível de consciência, né? No nível de subconsciência. Você simplesmente faz aquelas decisões baseado nas influências, nos ideais que você tem, que você absorveu, no que você consumiu, e pode ser que em um dado momento você se veja que não concorda até com aquilo. Ou então você concorda com um tópico e não concorda com o outro. Aí você fica bagunçando a sua cosmovisão, ou então até mesmo criando outras. Na cosmovisão, outras, as 5 fora a cristã, é anticristã. Então, os preceitos de defesa pela vida, de que há um padrão de certo e errado que foi Deus que estabeleceu, baseado no evangelho, isso aí fica sendo relativizado, né? Então, aí por isso que tem um relativismo moral. Na sociedade atual, existe muito isso de que o certo e errado hoje é uma coisa, amanhã o certo e errado é outra coisa, e que dentro de um mesmo grupo há uma divergência do que é certo e do que é errado. E aí começa a ter padrões diversos. Por que isso acontece? Porque fica baseado em outras cosmovisões, ou então criando cosmovisões, que são os óculos que você vê e que baseia suas decisões e o seu pensamento. A cosmovisão cristã, ela tem como alicerce o evangelho. Então, onde é que está o padrão? Onde é que você encontra o padrão da cosmovisão cristã? Que é a maior parte da nossa unidade nacional aqui no Brasil. É no evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho são os livros do Novo Testamento, inclusive evangelho significa boas novas. Então, são todos os livros do Novo Testamento principais, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que está escrito ali.
tá ali todos os padrões. E, inclusive, nesses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem desde a vida, a doutrina, até a ressurreição de Jesus Cristo, que é o Deus que se fez homem. Então, é um preceito da cosmovisão cristã. Deus que se fez homem e que está tudo descrito no Novo Testamento desses 4 livros. Então, isso tudo é o Evangelho. São as boas novas que baseiam toda a cosmovisão cristã. Então, baseado nisso, nós temos padrões de certo e errado, padrões de defesa, para que possamos pautar o nosso pensamento. Na dúvida sobre alguns temas, está tudo no Evangelho, e pautar as nossas condutas diárias, tendo como base Deus, o Criador, buscando a cada dia se aproximar a Jesus Cristo em termos de comportamentos, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos, mas somos a sua imagem e semelhança. Mas em virtude do pecado original que aconteceu, né, inicialmente com Adão e Eva, mas que nós também temos esses resquícios, então baseado nisso tudo, temos que glorificar a Deus e viver em busca de comportamentos similares, em defesa da vida, é um dos principais, né? Em glorificar o seu nome, sair da posição do eu para a posição de que devemos contribuir para o próximo, amar ao próximo, e vários versículos eles vão colocando essas ideias de cosmovisão cristã. Há também a necessidade de que, mesmo sendo pecadores e errando a cada dia, buscarmos um padrão ético e moral em alto patamar. Até mesmo a busca pela inteligência, pela verdade, pelo saber baseado na verdade objetiva estabelecida nos evangelhos, né? A verdade já está estabelecida pelos evangelhos, na cosmovisão cristã. E nós, baseado nessa verdade objetiva e clara, que já está descrito lá, devemos seguir com a nossa vida e conduzir a nossa sociedade, que em várias instâncias são manifestadas, na instância econômica, na instância de leis, criminal, na produção de falas através dos nossos representantes enquanto políticos. Então, a cosmovisão, ela vai criando até mesmo palavras. No nosso dicionário, tem muito da nossa cosmovisão, né? Com as palavras que a gente usa, ela é muito associada ao que a sociedade pensa. E, baseado nisso, há um padrão ético importante a ser colocado em prática, e é baseado nele que nós vamos olhar para alguns temas sensíveis da nossa sociedade. Você acabou de assistir um corte do Medcast. Este episódio teve o apoio do NavePro, que é uma plataforma de gestão de pacientes. Através dessa plataforma, você pode fazer o acesso dos exames, dos dados de gestão da sua clínica e seu consultório, e ainda dados dos seus pacientes. Sem precisar instalar nada, você tem acesso a todos esses dados de forma fácil. Entre em navepro.dasa.com.br para saber mais. Aqui, Daniel Coriolano. Abraço, até o próximo episódio do Medcast.